E se você se dedicar pra caramba por algum objetivo seu hoje, dar tudo de si e no final não ter o resultado que você quer, sabe esse medo de não ser ninguém na vida? Estudar, trabalhar, criar algo, se determinar por algo e no final não ter resultado. A frustração e o medo se tornam grandes. Meu nome é Willerman Vieira e o vídeo de hoje é sobre isso. O que fazer quando a gente sente muito medo do nosso futuro? A gente se esforça tanto por diversas coisas e mesmo assim a gente sente esse medo, sabe? De no final a gente se dedicar tanto e não ter aquele resultado que a gente quer. Em qualquer área da vida a gente se esforça tanto e sente esse medo. Agora imagina uma faculdade federal de medicina. A gente sabe que pra pessoa estar lá, ter passado no curso de medicina numa faculdade federal, ela precisou estudar muito. Pode ter até tido alguém que vagabundeou o ensino médio inteiro, que não se dedicava, mas no final conseguiu passar na faculdade de medicina numa universidade federal. Mas percebe que essa não é a regra? Essa, no máximo, seria uma exceção. A regra é o quê? É a pessoa ter se dedicado pra caramba, tá lá sempre estudando, fazendo várias questões, vários simulados. Talvez é ter feito a prova do Enem mais de uma vez, mas a regra é a pessoa ter se dedicado pra caramba. E hoje eu te pergunto, você tá sendo a regra ou a exceção na sua vida? A gente se prende muito a parâmetros de comparação, de autocobrança, onde se a gente não vê resultado rápido, a gente já sente vontade de desistir. Mas a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: hoje, você está se esforçando o suficiente pelo que você almeja alcançar? Você está sendo a exceção ou está sendo a regra? Vivemos em um mundo onde todo mundo desiste muito fácil das coisas. É tanto no YouTube. Pô, uma galera desiste de criar um canal no YouTube antes de postar 10 vídeos. Antes de um vídeo bater 1000 views. Antes de um mês de conteúdo. Antes de 6 meses. Quando eu comecei, o meu primeiro vídeo ninguém viu. O meu segundo vídeo ninguém viu. O meu terceiro vídeo ninguém viu. Até que o terceiro, depois de um tempo, começou a ser entregue. Mas para isso eu tava comprometido, sabe? A postar por pelo menos 6 meses, mesmo se ninguém visse o meu canal. Muita gente desiste de prestar concurso público, de passar numa faculdade ou de estudar. Mas quando a gente olha pra pessoa, ela não fez nem o mínimo ainda. Ela tá estudando há um mês. Ela só fez um concurso, só fez 2, mas não chegou ao ponto de dar tudo de si. E até mesmo muitas vezes, para mim que trabalho com a internet, eu vejo uma galera que quer ter o quê? Um monte de notificação de venda da QIFI, da Hotmart, dessas plataformas de venda. Mas eu pergunto, beleza, você quer ter essa notificação de venda, mas você já criou algum produto? Você já ofertou algo? A pessoa nunca não fez nada, ou se fez algo bem medíocre e quer ter resultado. E por isso que sempre que você pensar em desistir, pensa nessa pergunta: hoje você está se esforçando o suficiente para alcançar isso? Porque se você estiver, continua. Mas se você não tiver, você vai ter que mudar isso. Já falei várias vezes aqui no canal, toda vez que eu penso em desistir de alguma coisa, eu me imagino daqui 10 anos, 20, 30 anos, me arrependendo de não ter persistido um pouco mais. Hoje eu não penso mais em desistir, eu já criei na minha mente uma mentalidade muito forte de que desistir não é mais uma opção. Mas toda vez que eu pensava em desistir do canal, eu olhava assim e imaginava daqui 10 anos me arrependendo de não ter continuado. E isso me fazia persistir mais um pouco. Então, toda vez que você pensar em desistir de algo, pensa daqui 10 anos você se arrependendo de não ter começado alguma coisa, de não ter iniciado algum projeto seu, ou de não ter persistido um pouco mais nisso pelo qual você está se dedicando hoje. Sabe, a gente sente muito medo do futuro, de quem a gente quer ser, das coisas que a gente quer alcançar, de ter aquela estabilidade financeira, ter a nossa casa, nosso carro, ter um bom emprego, sabe? A gente se cobra muito para ter um bom futuro e a gente acaba sempre tendo esse medo do futuro. Mas a gente tem que entender que a gente precisa respeitar todos os processos da nossa vida. E não só isso, sempre estar analisando o que tá certo e o que tá errado e o que pode melhorar. Caraca, começou a ventar com força. E se não é vento, é avião. O tempo todo passa algum. Ou é passarinho cagando em cima de mim. Uma coisa que eu aprendi é que nem sempre a gente vai estar 100% bem. Inclusive eu tava vendo um vídeo no YouTube, alguns dias atrás, onde nesse vídeo, falando sobre vida espiritual, a pessoa falou que nem sempre a gente vai estar com o espiritual perfeito, super conectado com Deus. Isso é completamente normal. Mas quando você estiver assim, não significa que
você vai ter que abandonar completamente esse teu devocional, essa tua busca por Deus. Mesmo sem você ter vontade, vá lá e lê um capítulo da Bíblia. Vai lá, faz uma oração. Nem sempre a gente vai estar 100% bem com Deus. Mas vai lá e faz alguma coisa pelo menos. Porque a gente sabe da importância que isso tem na nossa vida. Porque tem dias que a gente tá super bem, sabe? Com a gente mesmo, com tudo. Mas tem dias que a gente vai estar super distante. E o problema é a gente acolher isso e acabar se rendendo ao sentimento de que nada vai ficar bem. E até tratando sobre isso, nem sempre a gente vai estar bem emocionalmente. Eu lembro que até um tempo atrás, e claro, isso aí eu só consegui desenvolver depois de muito tempo de terapia. Mas um tempo atrás eu estava super feliz. E quando eu fiquei menos feliz, entre aspas, eu percebi, cara, tá tudo bem. Apesar de eu não estar super feliz assim, eu tô feliz, sabe? Não é todo dia que a gente vai querer dar um sorriso, dar um bom dia para todo mundo. Não é todo dia que a gente vai estar super alegre. Mas o que diferencia é a forma que a gente vai reagir a isso. Heráclito de Éfeso, um dos primeiros filósofos pré-socráticos, ele já dizia que é impossível um homem mergulhar 2 vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez, o rio já não vai ser o mesmo e muito menos o homem. E com isso ele defendia a tese de que a mudança é a única constante. E na nossa vida a gente tem que entender que nada vai ser sempre a mesma coisa, nada vai ser constante. A mudança sempre se fará presente. Então vai ter dia que a gente vai estar bem, vai ter dia que a gente vai estar mal, mas o importante é a gente estar sempre lutando pelo que a gente quer. Estou falando sobre isso porque até em relação ao nosso objetivo, não vai ser sempre que a gente vai estar super determinado a fazer algo, não vai ter sempre que a gente vai estar super motivado, mas o importante é a gente permanecer sempre executando. Lembre-se da seguinte pergunta: quando você sentir medo do seu futuro, pergunte-se, hoje você está se dedicando o suficiente para você atingir o que você quer? Pronto, agora sim, tô em casa, lá no parque tava ventando muito, mas agora eu quero falar com vocês sobre 5 pontos que você precisa, pelo menos, analisar na sua vida para você conseguir ter mais resultado e também parar de ter esse medo do futuro e esse medo de não ser ninguém na vida. O primeiro ponto é em relação à sua mentalidade. Eu sempre, mesmo lendo muito sobre desenvolvimento pessoal e sobre vários assuntos desse nicho, eu sempre tive uma dificuldade em relação à mentalidade. O básico para mim era tranquilo, mas eu duvidava muito do meu potencial e sempre precisava de ter um plano muito bem específico para eu conseguir me imaginar tendo algum resultado. E hoje eu já tô em pequenos aspectos da minha vida, eu tô mudando a minha mentalidade, ao ponto de agora eu adotei uma nova filosofia, de que é da mentalidade do eu sou e eu vou. Eu parei de falar, talvez, de quem sabe, de demonstrar incerteza. Agora eu falo, eu vou conseguir isso. Desistir não é uma opção. Hoje eu falo que eu sou isso e que eu vou fazer isso, e não que talvez eu consiga. Não. Então o primeiro ponto é que trabalhe muito bem a sua mentalidade. Porque só de eu começar a me moldar dessa forma, e claro, de forma muito natural, nada que eu fale de forma forçada, mas é porque a gente passa a acreditar realmente que a gente vai conseguir ter esse resultado. O segundo ponto é sobre clareza de objetivos. Parece até ser algo muito óbvio, mas hoje, se alguém te perguntar o que você quer para o seu futuro, como você vai conseguir chegar nesse lugar, você consegue dar uma resposta sólida, rápida, dizendo realmente o que você quer. E não só isso, você falar isso acreditando que você vai conseguir. Hoje, se qualquer pessoa me pergunta onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo principal, eu na hora vou conseguir responder com muita convicção. E tanto que o medo do futuro, ele vem a partir do momento que a gente não sabe nem mesmo aonde a gente quer chegar, quando a gente tem incerteza de se realmente a gente vai conseguir alcançar isso. Lembrando, incerteza vem de insegurança, então a gente tem que trabalhar isso para a gente ter uma clareza muito grande sobre o que realmente a gente quer, de tratar isso não só como um talvez, mas como uma certeza, e de você ter um plano muito bem consolidado para isso. O terceiro ponto é teste muito e de tudo, porque quanto mais a gente executa, mais chance a gente tem de ter resultado. Até se uma pessoa vai postar conteúdo no YouTube, no Instagram, ela precisa postar muito e de tudo. Mas por quê? Para ela entender o que dá certo, o que dá errado, o que tem potencial, o que não tem. E isso em diversas áreas da vida. Até em relação com concurso, faz o máximo de concursos que você pode fazer. Se for você empreendendo, é você já começando a executar desde agora, lançando o seu produto, lançando o seu serviço. Teste muito e de tudo, porque isso vai aumentar as suas chances de ter resultado, além de te mostrar o que dá certo e o que não dá, te direcionando para uma forma de ter resultados mais rápidos. Quarto ponto é viva mais experiências. Eu falo isso porque hoje eu posso falar que eu já corri uma meia maratona, que eu já corri 30 quilômetros,
que eu já acordei 4h30 da manhã para fazer uma trilha onde eu passei por 3 cidades. Eu posso falar que eu já li um livro inteiro em um dia, eu posso falar que eu já passei mais de 10 horas em um dia trabalhando, estudando e lendo. Posso falar que eu já escrevi um livro em um mês. Eu posso falar que eu já criei um canal no YouTube e que esse canal tem mais de 20 mil inscritos. Então, viva mais experiências. Mas por quê? Porque é isso que vai te dar base e vai te fazer evoluir. E até um desafio aqui é faz uma lista com várias coisas que você pode fazer, mesmo sendo coisas simples, de pegar para ler um dia durante 2 horas, de você pegar para você trabalhar por mais tempo, de você pegar e iniciar um novo projeto, de você correr um pouco a mais, de você se desafiar a aparecer nos stories se você cria conteúdo, de você se desafiar a criar um canal no YouTube, de você se desafiar a fazer alguma coisa, mas viva mais experiências, porque a partir disso você vai evoluir muito mais e muito mais rápido. Hoje eu sempre estou em busca de me desafiar e de viver mais experiências. Pô, hoje eu já fiz rapel, eu já subi uma montanha que tem aqui perto de casa mais de 7 vezes, eu já participei de torneio de beach tênis, eu corro, eu pedalo. Entende que isso nem é em questão de querer se mostrar, mas sim em relação a você se tornar alguém melhor e que consegue evoluir muito mais. Mas por quê? Porque você não está parado. Permaneça sempre em movimento, buscando se desafiar e vivendo mais experiências. Por isso até que muitas vezes o pessoal fala sobre viajar, e viajar é o quê? É uma experiência de você estar lá no ambiente novo, conhecendo novas pessoas, fora do teu conforto, realmente buscando aproveitar o máximo dessa viagem de modo que você viva uma experiência. Tanto até comigo mesmo eu posso falar que eu já corri sem camisa, numa temperatura de 8 graus, nem lembro se no dia estava negativo. Eu já fiz flexão enquanto toda a minha volta estava cheio de neve, sabe? E tudo isso é experiência. Tanto que é muito legal a gente conversar com alguém. Até eu no aeroporto, eu lembro que eu conversava com várias pessoas. Uma senhora de uns 50, 60 anos falando comigo que já viajou o mundo inteiro, já foi pra Paris, já foi pra Itália, já foi pra um monte de lugares. E é muito legal a gente conversar com pessoas que têm toda essa base de experiências. E agora pensa comigo, você pode ser essa pessoa? Você pode ser a pessoa que já correu uma meia maratona, você pode ser a pessoa que já acordou às 5 da manhã para correr, você pode ser a pessoa que já pegou um dia e ficou lá lendo por 2, 3, 4 horas, você pode ser a pessoa que criou um canal no YouTube, que criou um Instagram, que cresceu ele, a pessoa que tá lá há 1 ano se dedicando para passar no concurso. E o quinto e último ponto é entenda o poder da resiliência na nossa vida, porque dói. Machuca a gente suportar o processo, mesmo que seja o processo pra gente alcançar algo bom pra nossa vida. É doloroso. Mas sabe, todo mundo que hoje eu tenho como inspiração, eles batalharam muito mais do que eu. Então você acha que eu vou desistir agora? Não. Pô, Joel J, ele apesar de ter sido um atleta de natação da seleção brasileira, de ter sido professor acadêmico, de ter tido um super destaque, ele só foi conseguir enriquecer, de crescer mais ainda na carreira, lá pelos 30 anos. Teve toda uma história antes disso, até ele conseguir esse alto nível de destaque. A Luana Carolina, hoje a gente vê ela como uma grande referência em relação à internet, criação de conteúdo, marketing digital. No entanto, ela está há mais de 9 anos nesse mercado, há mais de 9 anos com a cara lá e sempre executando. Tanto que eu vou até deixar aqui na tela o primeiro vídeo dela, que era um vídeo super desconexo com o que ela fala hoje, mas ela começou e persistiu. A mesma coisa comigo. Eu não consigo mais assistir os meus primeiros vídeos do canal, tanto que os 2 primeiros vídeos do canal estão arquivados porque ficaram horríveis, mas foram eles que me fizeram começar. E olha, no YouTube eu percebi que foi difícil suportar o início, e depois de 6 meses também foi difícil. E agora eu já estou há 1 ano e meio no YouTube e continua difícil, mas muito mais fácil do que lá atrás. E eu só consegui isso porque eu fui resiliente durante todo esse processo. Isso não serve só para o YouTube, serve para tudo na vida. E quando a gente começa a moldar essa mentalidade de que a resiliência se fará parte da nossa vida, a gente consegue se destacar tanto e alcançar tanto resultado na nossa vida. Hoje eu tenho grandes sonhos para minha vida. E eu já tenho muito claro na minha cabeça de que eu não vou desistir, que eu vou dar tudo de mim para chegar nesse lugar e que ninguém vai me parar. E eu quero que você também consiga criar essa mentalidade. Aliás, se você procrastina muito, se você não tem disciplina, se você não é constante, clica no link que está no comentário fixado para você saber um pouco mais sobre a minha mentoria, onde você vai ter um contato próximo e direto comigo. E eu finalizo esse vídeo te fazendo uma pergunta. Hoje, você está se dedicando o suficiente pela vida que você quer e pelos objetivos que você tem? Porque se você não estiver, tá na hora de mudar isso. E se você estiver, só continua e trabalhe muito bem.
a sua resiliência para você conseguir alcançar isso. Aproveita e já curte o vídeo e comenta alguma coisa para me dar aquela motivação. Eu sempre gosto de acompanhar os comentários e ver que vocês também estão nessa comigo. Vou deixar mais um vídeo aqui em cima que com certeza vai te ajudar muito nessa sua jornada de melhora e de desenvolvimento pessoal. Não se esqueçam, torne a ação um hábito na vida de vocês, porque quanto mais você executar, mais chances você tem de ter resultado. Até o próximo vídeo, galera.